Fala pessoal, tudo bem? Então, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nessa aula nós vamos entrar em um tópico da programação chamado I e O. E os dois eles são representados do jeito que vocês estão vendo no título do vídeo. O I ele é representado dessa maneira, então o I representado dessa maneira. E o OU ele é representado utilizando essas duas barras aqui retas, que eu não sei o nome. Na verdade é o contrário, é assim que tem que fazer, né? Ou. E bom, por que eu estou deixando aqui? Deixa eu só apagar esse nosso fielce aqui. Por que eu estou deixando esse nosso código aqui? Porque o I e o OU, eles nos permitem realizar determinados, por exemplo, trechos de código de acordo com várias condições. Nós podemos analisar mais de uma condição ao mesmo tempo e aí, com isso, nós podemos executar determinado trecho de código. Então, com isso, nós podemos analisar mais de uma condição e, dependendo do resultado dessas condições, executar um determinado trecho de código. Então, por exemplo, eu vou apagar aqui o var nome, vou deixar só o idade e agora eu tenho que apagar essa interpolação, tá? Então nós vamos fazer aqui um programinha utilizando if else para poder verificar se a pessoa é obrigada a votar, se ela não pode votar ou se o voto é opcional, tá bom? Então vamos ver aqui. Se ela for menor de 18 anos, então ela não pode votar. Na verdade é menor de 16, né? Ou é 17, porque parece que tem uma idade aí que o voto não é opcional. Mas nós não vamos focar nisso. Nós vamos só fazer assim. É menor de 18 anos. Não pode votar. Tá? Se ela for maior ou igual se ela tem mais 18 anos ou mais ou seja, já tá vendo aqui, né, ó, nossa condição aqui, ó, e ela tem menos de 65 anos, menos de 65, o voto é obrigatório e se ela tiver mais de 65 anos, o voto é opcional. Correto? Sim ou não? Eu não sei bem ao certo se é 65 anos, mas eu sei que tem uma idade aí que o voto já é opcional, né? Então tá bom, vamos fazer aqui o seguinte, vamos fazer uma verificação. Como eu disse aqui, ó, vamos criar um if idade for menor que 18 anos, nós vamos printar não pode votar. Nós estamos seguindo isso aqui, certo? Eu não vou estar utilizando else, eu vou estar utilizando só if, tá? Só para ficar mais fácil aqui pra gente. Agora nós vamos aqui para a nossa segunda condição. Se a idade for maior ou igual a 18 anos e menor que 65, o voto é obrigatório. Então, como eu disse aqui para vocês, nós temos aqui o nosso i, correto? Então, nós vamos utilizar o nosso i, idade for menor que 65, o voto, aqui é voto,
é obrigatório. Correto? E nós vamos ter aqui um outro if. If, se a idade for maior que 65, vou só copiar e colar porque eu não quero digitar não. Volta opcional. Correto? Então, vamos analisar aqui o seguinte. Se nós colocarmos aqui que a idade ela é menor que 18, então essa condição é verdadeira, esse if é verdadeiro, então ele vai ser executado, esse trecho de código, como vocês podem ver aqui. Esses dois outros ifs, como as condições são falsas, isso aqui não é verdadeiro, isso aqui não é verdadeiro, então eles não vão ser executados, correto? Então agora se nós viermos aqui e mudarmos a nossa idade para 68, vocês vão ver que o voto é opcional que foi executado. Por quê? Porque essa condição é falsa, então esse trecho não é executado. Essas condições aqui são falsas, então esse trecho não é executado. Porém, essa condição aqui é verdadeira, então esse trecho é executado. Correto? Então agora se eu colocar aqui que a idade ela tem exatamente 18 anos, vocês vão ver que o voto é obrigatório. Por quê? Como vocês podem ver aqui, ó, essa condição é verdadeira, porque a idade ela é igual a 18 anos. Ela não é maior, ela não é maior, porém ela é igual a 18 anos. Então, essa condição é verdadeira. E também, como vocês podem ver, apesar dela ser igual a 18 anos, ela também é menor que 65. Então, tanto essa condição quanto essa condição são verdadeiras. E é isso que esse i significa, tá? Esse i ele vai fazer o seguinte: se essa condição for verdadeira e essa condição for verdadeira, então nós vamos executar esse código, esse trecho de código. Porém, se essa condição for verdadeira e essa condição for falsa, esse trecho de código não vai ser executado. Então, com o i, o trecho de código só vai ser executado se todas as condições analisadas forem verdadeiras, tá? Então aqui nós poderíamos ter quantas condições nós quiséssemos utilizando o i e por aí vai. Então, esse trecho aqui só seria executado se todas essas condições aqui fossem verdadeiras, tá bom? Se tivesse pelo menos uma condição aqui que fosse falsa, esse trecho de código não seria executado. Então não importava se essa condição fosse verdadeira, essa fosse verdadeira, essa fosse verdadeira, essa fosse verdadeira, e se essa aqui fosse falsa, então nada desse trecho de código aqui seria executado, porque obrigatoriamente todas as condições têm que ser verdadeiras quando nós utilizamos o i, tá? Então tenham em mente isso. O i nós podemos utilizar, nós podemos fazer análise de quantas condições nós quisermos, porém o trecho de código só vai ser executado se todas as condições analisadas utilizando o i forem verdadeiras, tá? E esse é o grande tchan da questão aí, tá? O i, reforçando mais uma vez, ele serve para nós analisarmos mais de uma condição, como nós estamos vendo aqui, e o trecho de código só vai ser executado se todas as condições analisadas forem verdadeiras. Então, se essa condição for verdadeira e essa condição for verdadeira, então esse trecho é executado. Porém, se essa condição primeira aqui for verdadeira e essa segunda condição aqui for falsa, o código já não é mais executado, tá? Bom, então com isso nós já vimos o i. E o ou? O que acontece no ou? O ou, ele é basicamente o contrário do i, tá? Então, vou colocar aqui o seguinte: trecho executado, tá bom? O que isso aqui significa? O ou significa é o seguinte: se com o i
no i, quando nós analisamos todas as condições, todas elas têm que ser verdadeiras para que o trecho seja executado. Utilizando o ou, não é isso. Utilizando o ou, basta uma condição ou a outra serem verdadeiras para que o trecho de código seja executado, tá? Então aqui, como vocês podem ver, eu vou colocar aqui como, por exemplo, maior que 65, tá? Vocês podem ver aqui o seguinte, o trecho aqui foi executado. Por quê? Olha só, idade ela é maior ou igual a 18, ou seja, isso aqui é verdadeiro. Porém, idade não é maior que 65, isso aqui é falso. Mas mesmo assim, esse trecho de código foi executado. E é essa a grande sacada do ou. O ou, ele não importa se todas as condições sejam falsas, não importa que todas as condições sejam verdadeiras. O importante é ter pelo menos uma condição verdadeira. Se tiver pelo menos uma condição verdadeira, o trecho vai ser executado. Então a leitura ficaria assim, ó. Se essa condição for verdadeira ou essa condição for verdadeira, o trecho vai ser executado. Então, se essa condição for verdadeira e essa aqui for falsa, não interessa, que basta ou uma ou outra condição ser verdadeira para poder o trecho ser executado. E também, com ou, nós podemos ter quantas condições nós quisermos também. Então, não importa. Obviamente, se todas essas condições aqui forem falsas, esse trecho não vai ser executado, tá? Porém, se pelo menos uma condição todas as condições aqui, se pelo menos uma for verdadeira e todas as outras forem falsas, o trecho de código vai ser executado, tá? É essa a grande diferença do i para o ou, tá bom? Então aqui, para mostrar para vocês, eu vou colocar aqui idade como 5. Idade, essa condição aqui é falsa e essa condição aqui é falsa. Então, como vocês estão vendo, nada aqui foi mostrado. Esse trecho de código aqui não foi executado, tá? Então é essa a grande diferença do i e do ou. O i, todas as condições a serem analisadas, era essa palavra que eu queria dizer, no i, todas as condições que nós analisarmos têm que ser verdadeiras obrigatoriamente para que o trecho de código seja executado. Já no ou não. No ou, basta uma condição ser verdadeira para que o trecho de código seja executado, tá? Isso aqui é uma coisa muito utilizada na computação, na programação, tá? Falando assim, jogando assim aleatoriamente, parece que nós não vamos utilizar muito isso, mas na verdade é bastante utilizado, tá? E futuramente nós vamos fazer um programa de cadastro de clientes e vocês vão ver que nós vamos utilizar isso daqui, tá bom? É só um simples exemplo das milhares de coisas que nós podemos utilizar utilizando o i ou o ou, tá? Como eu disse nas aulas passadas, o if ela nos dá uma flexibilidade muito grande no nosso programa. O else nos dá uma flexibilidade maior ainda. E o if e else, usando esses condicionais aqui, aí, meu amigo, não tem escapatória. A flexibilidade é enorme. Nós podemos fazer coisas gigantescas com isso, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar tentando ajudar vocês, tá? Se vocês têm alguma sugestão ou alguma coisa a reclamar, também deixa aí nos comentários para que o canal possa estar melhorando cada vez mais, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Nos vemos na próxima aula. Valeu, falou e fui!